Nós temos também aqui uma palavra para trazer nos nossos corações, baseado no texto que nós lemos, que encontra-se em Isaías capítulo 43, versículos 18 e 19. Glória a Jesus. O texto começa dizendo: não vos lembreis das coisas passadas. O texto da NVI, a Nova Versão Internacional, diz: não vivam do passado. Começa dizendo: não vivam do passado. Esse contexto fala, irmãos, do povo de Israel, aquela nação que foi escolhida por Deus, povo adquirido, povo resgatado pelo Senhor, glória a Jesus, mas que pelas escolhas que fizeram, pela postura que tiveram, muitas vezes foram atingidos pelas consequências dos erros que cometiam, e aqui eles estão na Babilônia, foram levados cativos, Deus aqui usa os profetas para falar com aquele povo, glórias ao Senhor Jesus. Então, naquela situação, aquele povo estava vivendo apenas das memórias do passado. Eles não enxergavam mais Deus no presente, glórias ao Senhor. Estavam exilados, longe da sua terra, longe da sua convivência entre suas famílias, longe da sua cultura, longe da sua religião, do templo que foi erguido para que eles fossem adorar a Deus, e agora eles se encontravam ali distantes, na terra dos caldeus, glórias ao Senhor Jesus. Sobraram, irmãos, para aquele povo as memórias. Isso está muito bem retratado no Salmo 137. Quero pedir aos irmãos Salmo 137, para que nós possamos acompanhar, aonde aquele povo ali na Babilônia, eles viviam apenas das lembranças do passado, glórias ao Senhor Jesus, onde estavam ali, sentados junto aos rios da Babilônia. Aí o que é que diz aí? Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Outra versão diz assim: com saudades de Sião. Junto aos rios, o próximo versículo diz o quê? Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam, o quê? Que cantassem um dos cânticos de Sião, glórias ao Senhor Jesus, e que nos alegrássemos. Bendito é o nome santo e maravilhoso do Senhor. Mas o que foi que eles disseram? Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Bendito é o nome santo e maravilhoso do Senhor. Essa era a situação que estava aquele povo, glórias ao Senhor. O presente para eles, irmãos, o presente para Israel, esse texto aqui que nós lemos, esses dois versículos, Deus ele chama a atenção daquele povo. Eles estavam vivendo apenas das maravilhas, das lembranças que os seus pais viveram, que a manifestação do poder de Deus no meio daquele povo, glória a Deus. Então o presente para eles estava condicionado e também asfixiado a um passado que deixaram lembranças positivas, é verdade, mas também deixaram lembranças sombrias. Eles estavam sobrevivendo apenas das memórias do passado. Se tornaram então nostálgicos ou saudosistas. A nostalgia, ela tem um pouco de diferença do saudosismo. Isso aqui tem tudo a ver com essa palavra que nós estamos trazendo para o nosso coração nesta noite. Esse povo aqui estava vivendo disso, de nostalgia e de saudosismo. A nostalgia é a saudade que alguém tem a ponto de causar tristeza por algo que não pode mais voltar. Saudosismo é supervalorizar o passado a ponto de desprezar ou impotencializar o presente. Então, nostalgia é a dor causada por uma lembrança do passado, que essa lembrança, esse fato, não volta mais. O saudosismo
é quando a pessoa supervaloriza o presente. Ele supervaloriza o passado a ponto de desvalorizar o presente. É aquela pessoa que tudo que ele vai falar, ele só se reporta ao passado, como se tudo no passado foi muito bom, e com isso ele despreza, ele minimiza aquilo que o presente possa oferecer. Então Israel, ele estava nessas condições, glórias ao Senhor Jesus, né? Ficaram dessa forma, glórias a Deus. Com isso, eles sobrava pouco para eles o quê? Valorizar o presente, além também de eliminar qualquer perspectiva ou qualquer esperança para o futuro. Glórias ao Senhor Jesus. Bendito é o nome santo e maravilhoso do Senhor. Estavam vivendo, irmãos, do Deus que fazia, o Deus que era. Glórias a Deus. Eles não conseguiam enxergar o Deus presente, o Deus agora. Viviam dos acontecimentos do passado. Glórias ao Senhor Jesus. Ou seja, contavam com certeza a história do mar, do Deus que abriu o mar, e tudo isso é verdade. Por exemplo, podemos entender que eles também contavam as histórias do profeta que orou e Deus mandou fogo do céu, o profeta Elias, quando estava ali no Monte Carmelo, né? E tantas outras histórias, o Deus que mandava o maná do céu, o Deus que fazia sair água da rocha, não é assim? E tantas outras coisas que nós vemos esses registros na palavra de Deus. Glórias ao Senhor. São verdades, são fatos, são coisas que trazem, que alimentam a nossa alma também no presente. Glórias a Deus. Mas isso, irmãos, mas o que estava acontecendo com esse povo, com Israel, é que eles estavam focados apenas no passado. Esqueceram que o presente também tinha algo ainda para oferecer para eles. Glórias ao Senhor Jesus. Aleluia. Será que em nosso contexto, na nossa vivência como crente, como igreja, nós também não vemos isso acontecer, ou também não passamos por isso? Quantas vezes nós vemos, irmãos, alguém contar as histórias, e tantas histórias das bênçãos do passado, como se o presente não tivesse mais valor. Conta-se a história dos tempos em que a igreja vivia cheia, em que nos cultos de oração, por exemplo, os irmãos vinham para orar. Conta-se dos batismos com o Espírito Santo, do Deus que fazia maravilhas, mas tudo isso no passado. Glórias ao Senhor Jesus. Será que nós também, que a igreja do Senhor Jesus, será que também estamos com um pouco desse pensamento, desse saudosismo? Glórias a Deus. E com isso minimizamos ou desvalorizamos o presente? Glórias ao Senhor Jesus. Será que a chamada que Deus fez a Israel naquele momento, quando ele disse: não vivam do passado, eis que eu faço coisa nova. Glórias ao Senhor. Aleluia. Eu sou o Deus que construo estradas ou caminhos no deserto e faço surgir rios em terra seca. Glórias ao Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus estava querendo dizer para Israel: Israel, eu continuo sendo Deus. Eu não sou o Deus que era, eu sou o Deus que sou. Glórias ao Senhor Jesus. Aleluia. Vivemos muito, irmãos, do poder do passado. Vivemos muito da glória, as glórias do passado. Glórias ao Senhor Jesus. Bendito é o nome santo do Senhor. Aleluia. E escrevendo isso aqui, eu me lembrava de dizer que dentro desse pensamento, né, leva também, às vezes, para uma questão muito interiorizada, né? Às vezes pessoas até com uma certa crise interna, crise existencial. Estão muitas vezes pessoas que entram
nessas questões de sentimentos e ressentimentos. Uns vivem com excesso de passado e outras pessoas vivem com excesso de futuro. Você sabia que existe isso em nosso meio? Pessoas que vivem com excesso de passado e outras com excesso de futuro. As que vivem com excesso de passado são as que são mais propensas para viverem tristes, viverem depressivas. Aliás, depressão é excesso de passado. Ansiedade é excesso de futuro. A depressão, ela remete a memórias tristes, pensamentos negativos que fica vindo na mente. Traumas, feridas que foram causadas no passado e que elas ainda continuam abertas no presente, causando, trazendo dores mentais, dores emocionais. São memórias afetivas de coisas que aconteceram no passado e exigiram muito do sentimento, da emoção. E quando essas memórias vêm, elas vêm carregadas de sentimentos, elas vêm carregadas de emoções, estão lá conectadas. Então, isso é excesso de passado. Mas eu quero, nesta noite, neste nosso pensamento, e tenho orado para isso, dizer a vocês que o Deus que age no presente, Ele ainda é o mesmo. Glórias ao Senhor Jesus. E que Ele pode curar não só as feridas do presente, mas cura também as feridas do passado. Glórias ao Senhor Jesus. Aleluia. Bendito é o nome santo e maravilhoso do Senhor. Glórias a Deus, aleluia, glória a Jesus. Deus chama a nossa atenção, assim como chamou a atenção de Israel naquele momento, glórias a Deus, e disse para eles: não vivam do passado, eu faço coisa nova. Deus não envelheceu, meus irmãos. Deus, ele não ficou preso. Se existe alguma mudança, fomos nós que mudamos. Se houve alguma coisa diferente que aconteceu e que diminuiu algum ritmo de alguma coisa, ou alguma, fomos em nós. Essa mudança aconteceu em nós. Deus disse no livro do profeta Malaquias, Deus disse para aquela nação, no capítulo 3 e no versículo 6, eu, o Senhor, vosso Deus, eu não mudo. Glórias ao Senhor, porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Glórias ao Senhor. Bendito é o nome santo e maravilhoso do Senhor. Deus, irmãos, ele não está condicionado ao tempo ou ao espaço. Ele não é o Deus que era ou que ainda vai ser. Ele é o eu sou. Ele é o agora. Ele é o presente. Glórias ao Senhor Jesus. Aleluia. Passado e futuro se encontram presente para Deus. Glórias ao Senhor. Um pouco de retorno aqui, acho que deu alguma interferência aqui. Glórias a Deus. Então, irmãos, glórias ao Senhor Jesus. Aleluia. Ele não era, Deus não era, ou ele ainda vai ser. Não, ele é agora. Glórias a Deus. Aleluia. Quando Deus chama Moisés para ir para o Egito, para resgatar o povo de Deus, e Moisés ali teve medo, teve um pouco de receio. Disse: Senhor, quando eu chegar para aquele povo e que eles disserem, né? Ele queria uma garantia, né? Ele queria uma garantia, alguma coisa que viesse evidenciar que realmente Deus tinha lhe enviado. E ele disse: quando eu chegar para aquela nação e que eles perguntarem quem foi que enviou, aí Deus disse para Moisés: Moisés, quando eles perguntarem, você vai dizer assim: eu sou, enviou você. Glórias ao Senhor. O eu sou, o Deus presente, o Deus que faz agora, o Deus que age agora. Glórias ao Senhor Jesus. Bendito é o nome santo e maravilhoso do Senhor. No capítulo Isaías capítulo 43 e versículo 13, glórias ao Senhor Jesus. 43 e 13 diz, os irmãos por favor coloquem na tela, 43 e 13 de Isaías. Glória a Jesus. Não vos 43, glória a Jesus. Isaías 43 e 13, por favor.
Ainda antes que houvesse dia, o que é que diz aí? Ainda antes que houvesse dia, ele não disse eu era. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ele é o eu sou, meus irmãos. Ele é o presente. Glórias a Deus. João capítulo 8, versículo 58. Havia ali uma discussão. Jesus ali sendo abordado pelos religiosos da época, pelos fariseus. Glória a Jesus. Bendito é o nome santo do Senhor. E eles chegam para Jesus, né, querendo refutar, querendo questionar a autoridade de Jesus, querendo dizer que eles tinham por pai Abraão. E Jesus chega para eles, para aqueles homens, glórias ao Senhor, e diz para ele no versículo 56: Abraão, o vosso pai. Veja que Jesus disse que Abraão é o pai deles. Abraão, o vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu-o, e alegrou-se. Próximo versículo. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Glórias ao Senhor Jesus. Ele é o eu sou, meus irmãos. Ele é o agora. Ele é presente. Ele não é ontem, ele não vai ser amanhã. Ele é agora. Glórias ao Senhor Jesus. Então a manifestação de Deus é agora. O poder de Deus está em evidência agora. As maravilhas é agora. Por quê? Porque Ele é presente. Aleluia. Por isso que Ele disse: eis que eu faço coisa nova. Porque tudo que vem de Deus, tudo que emana de Deus é novo. Não envelhece, não é repetitivo, não é rotineiro. Glórias ao Senhor. É sempre novo. Bendito é o nome santo e maravilhoso do Senhor. Não se desgasta com o tempo. Aliás, o tempo está sujeito a Deus. Não é Deus que está sujeito ao tempo. Ele foi quem criou o tempo. Ele é o Senhor do tempo. Aleluia. Lembramos de uma coisa, meus irmãos: passado é referência. Passado é referência, não é direção. Glórias a Deus. O nosso foco tem que ser o que está na frente. Não por acaso, eu até lembrei aqui de colocar, quando nós dirigimos, nos nossos veículos, glórias a Deus, na frente é o para-brisa, o retrovisor é menor. Já prestaram atenção? Claro, né? É óbvio que o para-brisa é muito maior do que o retrovisor, porque o retrovisor, você vê o passado, aquele que já fica para trás. Mas o para-brisa, você olha o que está diante de você. Glórias ao Senhor Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão aonde? Diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Glórias ao Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. O passado deve lançar raízes, não âncoras. Por quê? Porque raízes nutrem. Raízes nutrem. Âncoras paralisam. Use o passado para nutrir o presente, não para paralisar o presente. Porque tem pessoas que vivem imobilizadas, paralisadas, travadas por causa do passado, ancoradas. Mas aproveite do passado aquilo que é bom. Glórias ao Senhor. Ore a Deus e peça para que aquilo que não contribui, aquilo que não nutre, aquilo que não serve, glórias ao Senhor, você rejeite. Exclua da sua memória aquilo que não contribui para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Bendito é o nome santo e maravilhoso do Senhor. Jesus, ele disse certa vez: eis que diante de ti eu pus uma porta aberta e que ninguém pode fechar. Ele não abriu uma porta atrás. Você já tem, alguns aqui têm poucos anos de crente, outros devem ter, uns têm 5, outros têm 10,
15, 20. A irmã tem? Tem 3 anos? Os mais novos têm quantos anos? Quem tem de 3 anos para baixo? 3? Aqui. 3 para, né? Menos de 3. Tem só 1 ano? Amém. Glória a Jesus. São novos convertidos ainda, né? E quem tem mais de 5 anos, levanta a mão. Mais de 10. Muitos irmãos aqui com mais de 10 anos. 20 anos. Tem irmãos com 20 anos de crente. Glória a Jesus. Mas deixa eu dizer uma coisa a você. Você já está com 20 anos de crente, mas a porta continua diante de você. Do mesmo jeito de que quando você aceitou Jesus. Glórias ao Senhor. Ele disse: eis que eu ponho diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Glórias ao Senhor. Ela continua diante de você, porque o nosso alvo é, glórias a Deus, nosso alvo é o que está diante de nós. Por isso que Paulo disse, esquecendo-me, ele disse, esquecendo-me e avançando. No versículo anterior ele diz assim, não que eu haja alcançado, ele falava da ressurreição, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim. Aí ele diz, pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Paulo falava do alvo principal, o alvo final, que era quando ele chegasse na glória da eternidade. Glórias ao Senhor Jesus. O prêmio é esse, não podemos perder isso de vista. Glórias ao Senhor. O tempo é agora. Bendito é o nome santo do Senhor. Romanos capítulo 13, versículos 11 e 12, por favor. Romanos 13, 11 e 12. Glórias a Deus. Paulo disse, isto digo, conhecendo o tempo. E é já hora de quê, meus irmãos? Porque o tempo é agora. O tempo não é ontem. Não deixe para amanhã. Glórias a Deus. E aquilo que você fez, você já fez. Você não é salvo pela fé que você tinha 10 anos, não. Você é salvo pela fé em Cristo, que eu estou dizendo. Pela fé em Cristo. Pela fé que você tem agora. Não é pela a sua postura um tempo atrás. É porque você é agora. Glória a Deus. Aleluia. Então é já hora de despertarmos do sono. Paulo disse assim, e digo isso conhecendo o tempo. Conhecendo o tempo. Que é já hora de despertarmos do sono. Por quê? Porque a nossa salvação está agora. Agora. Essa mesma palavra aí era presente quando Paulo falou, e é presente agora. Glórias a Deus. Presente no sentido que ela é atual. Glórias ao Senhor. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Bendito é o nome santo e maravilhoso do Senhor. Glória a Jesus. Pelo que desperta, ó tu que dormes. Efésios capítulo 5, versículo 14, por favor. Efésios 5, 14. Glória a Jesus. Pelo que desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Próximo. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo. Deixa aí um pouquinho, por favor. Esse remir o tempo aí é aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Glórias a Deus. Esse tempo aí não é o tempo cronos, não é o tempo cronometrado. Esse tempo cronometrado é o tempo que Deus nos deu. Deus não está nesse tempo. Glórias ao Senhor. Quando Paulo fala em remindo o tempo, esse tempo aí é o tempo kairos, que é o tempo que nos remete a uma compreensão de um tempo mais qualitativo. O tempo kairos, ele é o tempo que a gente chama o tempo de Deus, que ele é mais qualitativo. O cronos, ele é mais quantitativo. Glórias ao Senhor. Então, remindo o tempo é o que? Aproveite a oportunidade, as oportunidades que você tem. Glórias ao Senhor Jesus. Deus tem nos dado oportunidades, meus irmãos. Então aproveite, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Glórias ao Senhor Jesus. Pelo que desperta, ó tu que dormes, portanto, desperte. O dom de Deus
habita em você. Glória a Jesus. Porque Deus, meus irmãos, não tem nos dado espírito de temor. Deus não tem nos dado espírito de covardia. Deus não tem nos dado, irmãos, espírito de recuar, de desistência. Não. Aleluia. O mesmo espírito que habitava naqueles que estavam lá, que vieram antes de nós, aquele mesmo espírito, aquele mesmo Deus que acompanhou aquele povo, aquela multidão lá no deserto e que fez maravilhas, aquele Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que estava com Daniel na cova dos leões, o Deus, glórias ao Senhor, que usou seus servos que confiaram nele para vencer muitos desafios, aquele mesmo Deus que está registrado na história bíblica, ele continua aqui. Glórias ao Senhor Jesus. Ele é presente, meus irmãos. O passado e o futuro estão presentes diante de Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Ele não está no mesmo tempo que nós estamos. A gente diz que Deus é atemporal, porque Deus, ele não está condicionado ao tempo e nem ao espaço. Glórias ao Senhor. Ele habita a eternidade. Glórias ao Senhor. É por isso que eu digo que para Deus, o passado e o futuro, ele já tem agora no presente. Glórias ao Senhor. Porque ele está, irmãos, numa dimensão muito mais elevada do que a nossa. Glórias ao Senhor Jesus. Portanto, desperte o dom de Deus que habita em você. Só as lembranças das chamas, não surtem efeito. Elas precisam estar aquecidas e acesas. Muita gente vive da lembrança das chamas, né, que um dia se acendeu. Glórias ao Senhor. Mas só as lembranças não são suficientes. Só a memória não é suficiente. Glórias ao Senhor. Aleluia. É preciso que o fogo esteja aceso agora. Glória a Jesus. É preciso que as chamas estejam aquecidas agora. Glórias ao Senhor Jesus. Porque se for viver das chamas do passado, essas chamas vão virar cinzas. Glórias ao Senhor. Aleluia. Mas Ele continua falando com o seu povo. Glórias ao Senhor Jesus. Ei, eu sou o seu Deus. Meu irmão, minha irmã, você que me ouve nesta noite, eu sou o seu Deus. Eu continuo mesmo ativo. Glórias ao Senhor Jesus. Bendito é o nome santo do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Deus disse para o sacerdote em Levítico 6, 12 e 13, para que ele não deixasse a chama se apagar. O fogo tinha que continuar aceso. Glórias a Deus. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto. Glórias a Deus. Hebreus capítulo 3 e versículo 7 diz assim: hoje, não é amanhã. Hebreus 3 e 7. O Espírito Santo diz assim: hoje, portanto, ou como diz o Espírito Santo, se ouvides hoje a sua voz. O momento é hoje. Aleluia. Glórias ao Senhor. Ele é o Deus do hoje. Aleluia. Glórias a Deus. Bendito é o nome santo e maravilhoso do Senhor. Ele é o Senhor do tempo. Ele é agora. Não mudou e nem vai mudar. Glórias ao Senhor. Um dia para Deus, irmãos, é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Glórias a Deus. É sempre o apóstolo Pedro, em uma de suas epístolas, ele diz: para Deus, 1000 anos é como um dia. Portanto, aprenda a esperar no tempo de Deus. Otimize o seu tempo. Valorize o tempo que Deus lhe deu. Às vezes nós corremos demais.
Glórias a Deus. E não aproveitamos. E não administramos bem o tempo que Deus nos deu. Glórias ao Senhor Jesus. Mas Deus, essa noite, Ele nos ensina. Bendito é o nome santo e maravilhoso do Senhor. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. 2 Coríntios 6:2. Eis aqui 6:2, porque diz: ouvide em tempo aceitável e socorride no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Glórias ao Senhor. Pastor Miranda, nosso pastor presidente, ele sentiu de Deus para esse ano que viéssemos. Isso é uma atitude de confiança. Isso é uma atitude de crer que Deus, não é que Ele ainda faz, Ele é o mesmo, meus irmãos. Glórias a Deus. E Ele colocou como meta para que viéssemos orar, acreditando que Jesus venha batizar 500 pessoas, no mínimo, para esse ano de batizar com o Espírito Santo, para esse ano de 2024. E para que muitas almas venham se entregar ao Senhor Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Muitas vezes a gente perde por não acreditarmos, mesmo dizendo que acreditamos, mas pecamos na hora de confiar, de buscar, de crer. O apóstolo Paulo, quando disse para Timóteo: desperta o dom de Deus que há em ti, ele estava querendo dizer: o poder já está com você. Aleluia. O que você precisa já está com você. Glórias a Deus. Bendito é o nome santo e maravilhoso do Senhor. Basta que venhamos o que, irmãos? Nos despertar. Nos despertar para que o fluir de Deus venha passar por nós. Glórias ao Senhor Jesus. Venha fluir em nossas vidas. Glórias ao Senhor. Para que venhamos, irmãos, oportunizar, criar um ambiente propício para a manifestação do poder e da glória de Deus. Aleluia. Deus estava dizendo para aquele povo: glórias a Deus, não vos lembrei das coisas passadas. Não fiquem remoendo ou ruminando o passado. Eis que farei uma coisa nova. Glórias a Deus. E agora sairá a sua luz. Porventura vocês não sabem? Porventura vocês esqueceram? Glórias ao Senhor. Era como se Deus ele tivesse poder apenas para aqueles que esperaram ou que lhe serviram no passado. Mas Ele chama a nossa atenção aqui para esse nosso culto de doutrina. Glórias ao Senhor Jesus. Ele é o Deus de agora. O tempo é agora. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto é tempo. Glórias ao Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Então o tempo é agora. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Glórias a Deus. Aleluia. Veja que sempre Deus nos chama, glórias a Deus, para esse momento. Deus nos chamou para esse tempo, para esse momento. Glórias a Deus. Não é para vivermos o amanhã. Se prepare agora. Espere agora. Busque agora. Glórias a Deus. Abra o seu coração agora. Confie agora. Glórias a Deus. Adorem agora. Glórias ao Senhor Jesus. E o amanhã pertence a Ele. Ele vai se encarregar de preparar o futuro para você. Glórias a Deus. Aleluia. Mas estejamos conscientes dessa verdade agora, nesse momento.
Glórias a Deus. Mateus capítulo 28, versículo 20. Glórias a Deus. Ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco. Quando, irmãos? Todos os dias. Eu não estarei com vocês. Eu não estava com vocês. Eu estou com vocês. Eu estou agora com vocês. Glórias ao Senhor Jesus. Aleluia! E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Glórias ao Senhor. Aleluia. Ele está conosco. Se Ele está conosco, irmão, se o Deus poderoso, o Deus de maravilhas, o Deus que operou manifestações tremendas, tanto nos tempos antigos antes de Cristo, como também nos tempos de Cristo, glórias ao Senhor, é o mesmo Deus que está agora conosco, glórias ao Senhor. Era isso que ele estava querendo dizer para Israel. Israel estava vivendo do passado. Será que a igreja hoje está vivendo apenas do passado? Às vezes eu vejo alguns relatos, de alguns irmãos. Isso não tem problema nenhum, você trazer uma memória do passado, uma memória boa do passado. Isso é coisa boa. Como eu disse, passado ele lança raízes para nutrir o presente. Glórias a Deus. Mas que o passado nos sirva de estímulo, que o passado nos sirva de motivação, para que venhamos viver o presente. Glórias ao Senhor, para a glória de Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. Que venhamos viver com fervor o presente, com fé. Glórias ao Senhor. Com esperança. Glórias a Deus. O tempo que Deus nos dá para vivermos, irmãos, não é o futuro nem o passado. Eu estou dizendo o tempo que você não tem condições de estar no passado. Você também não tem condições agora de estar no futuro. O tempo que você vive é o presente. Amém, irmãos? E Deus, Ele é presente. O tempo é agora, glórias ao Senhor. O tempo de Deus é agora. Glória a Jesus. Então, que venhamos nos posicionar. Quando, pastor? Amanhã? Quando, pastor, que nós vamos nos posicionar? Será, irmãos, que nós estamos confiando ou nós, às vezes inconscientemente, achamos que Deus não pode mais? Porque aqui antes era e agora não é mais? Glórias ao Senhor. Quem foi que mudou? O que é que acontece diferente? Glórias ao Senhor. Eu digo com certeza absoluta. Se houve uma manifestação, se houve algo que causou algum impacto em algum momento da história, foi porque esteve um povo que se prostrou aos pés do Senhor, que esperou nele com confiança, com fé, preparou o ambiente para que o poder, a manifestação e a glória de Deus viesse a operar no meio deles. Glórias ao Senhor Jesus. Talvez o que falta no presente é isso, é preparar o ambiente, é preparar o cenário. Glórias a Deus. Aqueles homens e mulheres que estavam lá, está registrado em Atos dos Apóstolos capítulo 2, capítulos do 1 até o 2, por ali você vai ver esse episódio, onde eles subiram e estiveram naquele local, concentrados, com um único objetivo. Eles aproveitaram o tempo para buscar o Senhor, se concentraram naquele objetivo. Glórias ao Senhor. Talvez nós estejamos muito ocupados. Talvez a gente esteja usando o tempo que Deus nos deu para tantas coisas e não estamos usando para a glória de Deus, para buscar ao Senhor.
falando disso, eu me lembro de Marta e Maria. Jesus estava ali, meus irmãos. E Marta, Maria, ela se posicionou, se prostrou aos pés de Jesus. E Marta foi servir, ela foi trabalhar. Ela estava fazendo algo digno. Mas só que o tempo ali daquele momento era um tempo especial, importante, um tempo que ela deveria colocar mais valor, mais importância. Aleluia. Nós temos muitas coisas para fazer ainda aqui, e são bênçãos de Deus. O trabalho, as ocupações, glórias a Deus. Será que nós não temos muitas vezes tempo para Deus? É porque nós estamos muito ocupados com tantas coisas, ou muitas vezes é o excesso de distrações? Eu tenho certeza que o dono do tempo, da mesma maneira que quando Josué estava lutando contra os inimigos e a batalha estava acirrada, e ele clamou ao Senhor: Senhor, estende o tempo para que nós venhamos vencer essa batalha. Glória a Deus. Arabaçu de canta. Ele é Senhor, Ele é Deus, e Ele querendo, Ele intervém no tempo. Ele querendo tanto, Ele abrevia, mesmo você não percebendo, mas Ele pode. Como Ele estende o tempo quando Ele quer. Glórias ao Senhor Jesus. E a Bíblia diz que o sol parou como uma aplicação que a gente chama de antropomorfismo, né? Era uma ideia que a gente sabe que o sol é fixo, mas é para que o ser humano ele venha entender, porque o que a gente vê é o quê? A gente vê o sol. Então quando a Bíblia diz que o sol parou, estava querendo dizer assim: Deus, ele susteve, Ele segurou o tempo ali naquele momento para que o seu servo viesse ganhar aquela batalha. Glórias ao Senhor Jesus. Aleluia. Bendito é o nome santo e maravilhoso do Senhor. Então, meus irmãos, glórias a Deus. Assim como Deus, assim como Josué, ele clamou a Deus naquele momento, para que Deus viesse estender, viesse acrescentar mais tempo naquele dia. Do mesmo jeito e da mesma maneira, Ele pode nos apresentar, Ele pode produzir para nós o tempo necessário para buscar a presença dEle. Glórias ao Senhor. Não vai faltar tempo. Ele vai providenciar tempo para você. Glórias ao Senhor Jesus. Isso acontece quando nós fizemos o quê? Quando nós fazemos o quê? Quando priorizamos Deus. Quando o tempo principal que nós temos é para Ele. O tempo principal da sua vida, prioritário. O tempo primário, aquilo que você seja para Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Aleluia. E o tempo dele é agora. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe os que nos ouvem. Glórias ao Senhor. Deus, Ele não nos quer amanhã. Ele não nos quis ontem. Ele nos quer agora. É tempo de buscar o Senhor. É tempo de adorar ao Senhor. É tempo de louvar ao Senhor. Glórias ao Senhor Jesus. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Glórias ao Senhor. E que Deus nos ajude a guardar essa palavra. E que venhamos confiar, acreditar que o Senhor é conosco. E que Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Glória a Jesus. Meus irmãos, é chegado o horário, são 9 horas. Glória a Jesus. Vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus.